Nós vamos ver agora alguns pontos básicos de medição através do osciloscópio. Primeiro nós vamos ver no osciloscópio digital, ok? Vendo algum ponto de cheque. No caso nós vamos ver o ponto da horizontal que sai da placa de vídeo externa, ok? Tá dando 20 MHz, certo? Ou seja, tendo algum sinal aí nesse ponto, é porque a placa-mãe está jogando o sinal para ir através da BGA norte, que possivelmente dá muito defeito. E no caso a BGA está boa, ou aparentemente boa, porque está mandando o sinal da horizontal para o conector. Então esse é um ponto básico de cheque, ok? Para saber se a BGA está boa. Não quer dizer que ela esteja completamente, mas está chegando sinal aí, certo? Esses pontos que está sendo colocado, esses pontos claros, chamados pontos de cheque, colocado propositalmente pelo fabricante para facilitar a leitura de algumas ondas, de algumas frequências, de algumas tensões do circuito, ok? Então todo fabricante, todas as placas-mães tem espalhado por toda a placa esses pontos de cheque. Esse aí é o conector do teclado, procurando algum sinal, 225 Hz, ok? Nós vamos medir o cristal da placa do chip de rede, ok? Da Realtek. Então, bem na frente dele, do cristal, tem dois pontos de cheque. Uma é entrada e a outra é saída. E esse cristal, ele é responsável por ligar e manter ligado o chip de rede. E cada circuito exige uma frequência diferente para deixar ele startado, ok? Esse é o ponto de cheque dando 25 MHz. Do outro lado também 25 MHz, ok? Isso tudo no osciloscópio digital, mais preciso, ok? Agora nós vamos medir no osciloscópio analógico. Observe a onda. A onda tem um tamanho que é a entrada e vai dar saída, uma onda um pouco menor do que a entrada. Essa é a entrada. Olha o tamanho da onda. E a saída um pouco menor do que a entrada, sinalizando que esse circuito está ok, esse cristal está ok, está sendo alimentado por frequência, ok? Quando você for medir cada circuito, cada componente, conforme você viu na aula de datasheet, a maioria dos datasheets, eles dão a frequência que tem que ser dado no osciloscópio, ok? Esse daí nós estamos verificando outros pontos de cheque na saída do vídeo com o osciloscópio analógico. Observe que ele dá uma onda. Não é necessariamente que ele deixe que apareça uma onda perfeita, ok? O importante é aparecer uma onda ou um ruído ou algo parecido, porque se ele não tiver frequência, a onda vai estar sem nenhum sinal, vai estar reto lá no sinal da onda, ou seja, não tem nenhuma frequência, ok? Nós não podemos perder muito tempo procurando uma onda perfeita.
Esse é um macete que nós estamos passando para vocês. Em alguns pontos básicos, toda placa-mãe tem os mesmos circuitos, tanto placa-mãe de PC, quanto placa-mãe notebook, quanto fabricante. São os mesmos circuitos, são os mesmos princípios básicos. Tensão que alimenta o processador, tensão que alimenta a memória. Tem a frequência que mantém os componentes ligados. Os circuitos como de áudio, de vídeo, de som. Ok? Cada um desse circuito tem um cristal com um valor diferente. Como por exemplo, o gerenciador de frequência tem um sinal de 14 MHz, certo? Isso é básico, isso é fato. Todas as placas-mães têm esse cristal de 14. O cristal desse chip de rede é variável de acordo com o fabricante. Tem uns que são 25, tem uns que são 32 MHz, tem uns que são 42, tem uns que são 48 MHz, ok? Então basta olhar no datasheet o valor dele, olhar no esquema elétrico qual é o valor do cristal, procurar e medir. Esse aí é o cristal do relógio de 32 MHz. Esse cristal é responsável pela hora, pelos segundos, ok? Então ele gera um pulso fazendo com que a hora funcione. Se o relógio não estiver funcionando, lá no setup, no Windows, você verifica o horário e ele não esteja funcionando, você vai direto em cima dele e possivelmente ele vai estar sem uma frequência. Fazer a reposição do mesmo para o funcionamento da placa, ok? Então esse macete é básico para todas as placas-mãe, todos os fabricantes. Você tem que identificar a entrada, identificar a saída. Você basta olhar o cristal ao lado do componente, de qual valor, fazer a medição no osciloscópio digital ou analógico. E no último DVD nós vamos colocar a tensão de cada circuito, como por exemplo, o circuito da memória DDR1 2,5, DDR2 1,8, quanto é alimentado a BGA Norte, quanto é alimentado a BGA Sul, circuito que alimenta o chip de rede, o chip de áudio, ok? No último DVD procure essa pasta para te auxiliar no conserto, tabela de frequência e tensão dos circuitos, ok? Obrigado.